Boa noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A gente vai continuar o nosso estudo do Evangelho de Marcos, né? Mas antes da gente ir lá para o capítulo 3 de Marcos, eu quero ler uns versículos com vocês. Você vai tentar me enquadrar aí, Du? Como é que é? Você sabe, né? Você sabe, Du. Eu já tentei, viu, Du? Mas não... Deixa aberto, fica... Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós... Essa carta que Paulo escreveu para os Efésios, ela é um postulado a respeito da salvação, tanto do plano espiritual quanto da prática cristã depois, né? Então a gente tem... a gente já estudou essa carta aqui como igreja, né? Na EBD. Então a gente tem os 3 primeiros capítulos dessa carta contando qual foi o plano espiritual, como é que Deus uniu todos os povos em um único povo, não mais através do sangue, mas um povo espiritual, como é que esse povo foi chamado. E na segunda metade da carta, uma vez que esse povo foi dito povo de Deus, novo povo de Deus, como é que esse povo deve se portar. E essa segunda parte da carta começa falando a respeito da nossa unidade. Ele vai dizer um monte de coisa assim, como é que o cristão deve se portar. Para de fazer tal coisa, mas no lugar dessa coisa, faça tal coisa, enfim. Como é que tem que ser o relacionamento conjugal, como é que tem que ser no trabalho, como é que tem que ser pai e filho. Mas assim, antes de tudo, antes de entrar, parece que assim, antes de sair daqui da porta da igreja, aqui dentro tem umas coisas que a gente tem que evoluir. E ele começa exatamente falando no ponto que é o cerne da nossa conversa de hoje. Presta atenção. Efésios capítulo 4, versículo 1, a gente lê assim. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse versículo 3 que eu quero deixar aqui conosco. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se a Bíblia fala para nós, façam todo o esforço, chama atenção algumas coisas, pelo menos para mim. Primeiro que, se eu tenho que fazer todo o esforço, é porque isso não é natural meu de fazer. Porque eu não tenho que fazer todo o esforço para comer 2, 3 Big Mac, Du. Porque isso é natural meu de fazer. Vai lá eu não sei, tem um bar lá no São José, que o povo põe mesa assim, ó, na rua, perto da casa do Eduardo lá, é na rua, não tem nada de bom naquele bar, só que é lotado aquilo lá. Aí outro dia eu passei na frente, eu entendi o porquê. Vem uma porção de batata, gente, sem brincadeira, é um negócio assim, ó, muito grande, e aí, assim, ó, grande, e aí por cima vai o bacon, vai o cheddar, vai o catupiry, assim, ó, aquilo ali come, ô Du, eu vou falar um negócio pra você. Ó, aquilo ali, você come, aquilo vai direto para a artéria lá, sabe aquela... fala aí, Doc. Vai direto ali, já vai entupido ali, já dá aquela dor no peito. Você comendo, você fala, ai, pegou aqui. Não dá para entender aquilo lá. Tem umas que eles servem com o Nobel também. Então, já veio, né? Então, eu não preciso fazer muito esforço, né, para sentar naquela mesa ali e participar ali, para ter aquele momento de comunhão daquela batata. Não precisa muita força. Agora, se a Bíblia diz para mim, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, é porque não é uma coisa humana. Apesar da gente saber que, nossa, é lindo, é uma delícia a gente manter a nossa unidade, né, a gente participar com os irmãos. Ó, quer ver a coisa mais gostosa? Não sei se já aconteceu com vocês. Mas você está no meio da sua semana, às vezes pega aquele dia que está ruim, sabe aquele dia que está ruim? As coisas não estão dando muito certo, assim, então o dia que está ruim.
E aí, do nada, você encontra alguém da igreja. Não é bom demais? Não é muito bom? Você vê, às vezes no supermercado, você vê de longe, você fala, não acredito, é o Mateus e a Jade. Porque se é o Mateus, também tá a Jade. Porque é impossível, eles não se dissociam, né? Aí você olha e fala, nossa, aí bate aquele papo, não sei o que, aí parece que dá uma relaxada, assim, né? Não. Outro dia eu tava voltando de viagem, tava em São Paulo, presta atenção, eu tava dando curso em São Bernardo do Campo, aí tô voltando, você pega o Rodanel lá, na hora que você pega a Bandeirantes, eu parei num posto lá, mas é um posto que assim, foi a primeira vez que eu tinha parado, você tava comigo, Deus? Aí tô passando pelo posto, daqui a pouco assim, ô Vini, eu falei, não, velho, não é possível. Aí eu olhei o William, com uma porção de batata desse tamanho, mentira. O William não faz isso, nem cabe nele. Ele não cabe nele. Mas o William, cara, e assim, aí a gente sentou, conversou, e depois ele veio me falar que tinha sido um dia difícil ali de trabalho, né, que as coisas não tinham dado muito certo e tal. Porque não é só ganhar dinheiro, porque o William ganha muito dinheiro, mas às vezes não dá certo as coisas que ele está fazendo. Mas é uma delícia, cara. É uma delícia. E assim, só que se nós não nos esforçarmos para manter isso, não vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá para Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Quando vocês abrem aí, vou contar uma coisa para vocês. Teve uma vez, quando eu era moleque, eu morava lá no Monte Alegre. E a gente tinha apelidado o Monte Alegre carinhosamente, era o Bronx. Lembra do Bronx, né? Era o nosso Bronx. E aí a gente jogava, naquela época a gente jogava bola na rua, né? Então tinha os meninos da rua de cima, que era a rua que eu morava, e tinha o pessoal da rua de baixo, que a gente era tudo amigo, mas existia a rivalidade da rua de cima e a rua de baixo. E às vezes a gente marcava uns jogos assim, contra. Tipo, a gente sempre brincava junto, tá? Mas às vezes era valendo, que era a rua de cima contra a rua de baixo. E o goleiro da rua de cima era o Cazuza. Aliás, o time da rua de cima era eu, que era o Fubá, aí o Cazuza era o goleiro, aí tinha o Tinta, o Tocão, o Bleblé, o Leira, o Testa, o Birruga, o Dengue. Era um timaço, meu. Você lembra de todo mundo, né, pai? Era um timaço. Cada um com a sua qualidade. E o Cazuza era o nosso goleiro, e ele não podia jogar naquele sábado à tarde. Diz que estava com o tornozelo ruim lá, não podia jogar. E como é que a gente ia enfrentar os meninos da rua de baixo? Os meninos eram bons da rua de baixo. E aí, não, vamos remarcar o jogo, não sei o quê, estamos sem o nosso goleiro, papapá, aquela coisa, né? Aí, de repente, puxou uma voz, uma sabedoria. Sabe aquela coisa assim, aquela voz de sabedoria que fala, não, vamos lá, gente. A gente reveza no gol. Aí puxou uma outra voz, falou, vamos, é nós. Cara, falou, é nós. Parece que sobe um negócio, então vamos que é nós. E fomos jogar. 7-2 pro time da rua de baixo. É nóis. Quando a gente voltou, o Cazuza estava andando de bicicleta. Nosso goleiro. Foi difícil manter a unidade ali. Nossa, deixa eu contar outra antes da gente começar. É porque é muito boa. Uma vez a gente organizou, é tudo porque a gente mantém a unidade. Né? Mas moleque não faz muita força para manter a unidade, né? Aliás, uma coisa que eu descobri isso, quando a gente é mais novo, é fácil manter a unidade, porque você não tem mais nada para fazer, entendeu? Quando a gente pega os 40, nossa, é difícil. Aí a gente entende o esforço que é para manter a unidade. Enfim, e organizamos um campeonato de ping-pong, lembra do campeonato de ping-pong? Lembro. Ainda não me pagar. Porque meu pai que patrocinou a raquete, a redinha lá, enfim. Organizamos o campeonato de ping-pong. E assim, naquele tempo não tinha Facebook, olha que coisa velha, não tinha nada disso aí. Então organizou o campeonato de ping-pong lá da rua, do bairro, e aí pintou inscrição, o pessoal da outra rua, não sei o quê, campeonato assim, grupos, jogava entre grupos, aí classificava, oitavas de final, quartas de final.
O negócio ficou grande, o campeonato. E aí a gente foi participar lá, lógico, jogar. E não sei porquê, eu comentei na escola desse campeonato e o japonês da minha turma quis entrar no campeonato. E como é que você fala não pro cara que quer participar do campeonato, né? Você está organizando o campeonato, deixa o japonês, aí o japonês. E a gente jogava com aquelas raquetes, sabe aquelas raquetes de rolha que fica meio comida no meio, que às vezes a bolinha pega errado porque pegou na quina da rolha comida? Ou só eu que era pobre, gente? Não é possível. Vocês jogavam com essas raquetes já? Aquela que vai descolando. Ou depois corta tudo. Na hora que for começar a mensagem mesmo, eu aviso, viu? Fica descolando a borda. Então a gente jogava. O japonês, cara, ele chegou, velho. Sabe aquele japonês que tem tudo do Japão? Tudo do Japão. Você ia na casa dele, cara, ele tinha uns rádios assim, com uns MD, uns CDzinho pequenininho, assim, que eu nunca tinha visto na vida, aquelas coisas japonês mesmo. E ele chegou com um estojinho, com umas letras em japonês, ele abriu o estojinho, a hora que ele tirou a raquete, parecia o Harry Potter tirando a varinha. De uma madeira que não tem no Brasil. Não tem aquela madeira no Brasil. A raquete brilhava do japonês. Não, jogava na Nipo. O pessoal olhou para mim e falou assim, cara, o que você foi falar? Fomos jogando, o japonês tem que jogar. O japonês foi jogando, foi ganhando, ganhando todo mundo lá, não sei o quê. Chegamos na semifinal, eu cheguei na semifinal. Fui jogar contra quem? O japonês. E a outra semifinal, os outros dois. Fui jogar com o japonês. Falei, vamos jogar, né? Vamos pro jogo. Eu ganhei do japonês, você acredita? Acredita que eu ganhei do japonês? Aí depois joguei a final, ganhei, fui campeão do campeonato. Ainda bem que eu não joguei com o japonês na final. Porque se eu tivesse jogado com o japonês na final, o nego ia falar que eu tinha comprado o campeonato. Mas a hora que eu quero dizer é o seguinte, quando eu fui jogar contra o japonês, eu nunca vi os meninos daquela rua tão unidos torcendo por mim. Pra nada. Pra nada. Mas quando eu ganhei do japonês, era semifinal. Acho que eles pegaram uma pilha com aquele japonês. Era semifinal. Quando eu ganhei o jogo, eles me jogavam pra cima, cara. Eu nunca vi. Assim, ó, uma experiência única, assim, ó, sabe? Campeão, Roland Garros. Uma experiência única. Eu nunca vi uma união igual aqueles meninos, igual aquele dia. Sem esforço nenhum. Porque era natural disso acontecer. Era para ser uma coisa natural entre a gente também, mas parece que quando o lado espiritual entra, não é tão fácil assim mais. Você lembra do acampamento que o japonês foi chutou a bola para cima lá? Que o povo queria bater? Depois outro dia eu conto essa história. Mas parece que quando entra o lado espiritual, não é mais tão fácil da coisa acontecer. Agora, o Vic gosta, se fosse o Vida nessa mensagem, ele ia falar assim, irmãos, olhe para o irmão que está do seu lado. Olha para ele, Cristo morreu por ele também. Ele é eleito como você. Ele vai passar a eternidade com você. Dá um abraço nele. Você já deu boa noite. Você ia falar assim, Vi. Essa mensagem, essa parte era sua, eu devia ter pedido para você fazer. Gente, Jesus estava numa casa, nesses versículos que a gente vai ler, ele estava numa casa com os seus amigos, ensinando as coisas que ele estava acostumado a falar naqueles dias ali. Vários tipos de ensinamentos. Ele estava numa casa com os seus amigos. E o contexto nos mostra, alguns versículos para trás, o Luiz que disse na mensagem dele da semana passada, mostra que em algum momento, quando os familiares de Jesus se referiram a ele, disseram a respeito dele que ele estava fora de si. Acho que é o versículo 21 desse capítulo 3. Como quem está dizendo assim, pô, tá louco, tá falando coisa aí, pirou, isso aí pirou. Os familiares de Jesus disseram isso sobre ele. Estavam fora de si. E os mestres da lei, os estudados da lei, aqueles que, se a gente fosse apostar alguma ficha em quem é que seria os próximos, os amigos de Jesus naquela época, dificilmente a gente não apostaria nos mestres da lei. Porque eram os caras que, para acompanhar, que falavam a respeito do Messias, mas quando ele veio de verdade, o que eles falaram a respeito de Jesus? Que ele estava falando por quem?
por Beelzebul, por Satanás. Isso que ele estava endemoniado. Então, a família de Jesus estava dizendo que ele estava louco. Os mestres da lei diziam que ele falava por Satanás. Fica difícil alguma unidade. E a gente chega no versículo 31. Jesus naquela casa, né? Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E aí vem aquela pergunta que difícil de engolir. Que Jesus diz assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Versículo 34. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, é muita verdade por metro quadrado. Em poucas palavras, o que Jesus disse aqui. Jesus vai fazer e fez afirmações infinitamente significativas a respeito daqueles que o seguiam, a respeito de quem eram os próximos dele. Ele deu um contraste incrível entre aqueles que pareciam que seriam a sua unidade, que parecia que seriam os seus próximos, seus familiares, os mestres da lei, e aqueles que estavam andando com ele, que não parecia nada, não parecia ninguém. Parecia gente normal, só. Não tinha nada de especial. Aqueles que talvez fossem tão valorizados, e outros que não eram nada, eram os ninguéms que estavam andando com Jesus. E dentro desse contraste, um abismo de contraste, quando foi para dar a lição, Jesus olhou para aqueles que não eram ninguém. E que mensagem que ele trouxe ali para essas pessoas? Quando a mãe e os irmãos de Jesus chegaram na casa onde ele estava, a gente vê uma separação, a gente vê uma enorme distância entre os familiares de Jesus e ele mesmo. É claro que, ainda bem, a gente sabe que a mãe, os irmãos de Jesus, eles se converteram, depois eles estavam lá em Atos, esperando naquela reunião ali em Jerusalém, depois Tiago, irmão de Jesus, se tornou um dos líderes da igreja primitiva, e a gente acredita que os irmãos ali receberam a revelação depois. Mas naquele momento ali, que oposição que eles faziam com Jesus? E fisicamente, eles estão do lado de fora. Aqueles que... Ué, mas cadê? Eles não estão aqui dentro? Minha família não está aqui dentro comigo? Meus irmãos não estão aqui dentro comigo? Eles estão lá fora, mas não quiseram nem entrar? Porque, assim, lembra acho que não passou por aqui essa história ainda, mas quando o paralítico estava sendo levado pelos amigos dos amigos dele, e aí Jesus estava no meio da casa, e aí estava lotado, não conseguia entrar, daí desceu pelo teto, assim, e isso é vontade de encontrar com Jesus. Isso é vontade. Se não conseguia passar, abria o teto e descia, isso é vontade. Mas cadê minha família? Está lá fora, mas nem pediu licença para entrar, ninguém veio atrás de mim. Por que não entraram? Estão procurando o quê? Para quê? Para seguirem ou para continuar me chamando de louco? Mandaram um recado
pedindo para chamar Jesus. E assim, separação física, separação de entendimento, porque não entendiam quem era Jesus. A gente não sabe a natureza do recado, mas mandaram chamar. Se a gente voltar no versículo 21, talvez não fossem falar coisas boas a respeito de Jesus. Mas eu quero pensar a respeito do coração daqueles que estavam ali dentro da casa. E aí eu não estou falando de 12, dos 12 discípulos chamados, não. Estou falando porque tinha muita gente que acompanhava Jesus. Eu fico pensando assim, aqueles que acompanhavam Jesus, imaginando alguma coisa assim, nossa, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu estou aqui com esse homem que você valoriza tanto. As pessoas valorizavam tanto, talvez não tivesse o real entendimento de quem ele era, de quem Jesus era, mas o valor daquele homem diferente existia ali entre eles. Por isso que eles estavam tão próximos de Jesus e tão seguindo Jesus de perto. E aí eles cutucam Jesus dizendo assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos lá fora estão te chamando. Como quem diz assim, agora tem gente importante mesmo te chamando, Senhor Jesus. A tua mãe lá, teus irmãos lá, estão te chamando. Assim, quase que se colocando numa prateleira bem de baixo, bem para baixo, do que representaria a mãe e os irmãos, a família de Jesus. Assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está com a gente aqui, a gente agradece muito isso. A gente admira demais, a gente valoriza demais a sua pessoa, a sua presença. Mas o pessoal importante está te chamando lá, é melhor o Senhor... Eu imagino Jesus olhando para aquelas pessoas e um semblante rebaixado, de ainda não entender a importância que elas tinham para o Senhor Jesus. Ainda não entender a importância que elas tinham. Porque quando Jesus diz para eles assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, pare e pensa no que passou no coração daquelas pessoas. Para e pensa. Mas quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus era dono de fazer esse tipo de pergunta com um sentido profundo, muito profundo, assim, que você para pensar e você não sabe a resposta, sabe assim? Essa foi uma delas. Mas quem que é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Vamos pensar no seguinte, tem gente que ouve essa pergunta de Jesus e tem uma tendência a pensar que o Senhor Jesus está sendo desrespeitoso com a sua mãe e com os seus irmãos. Agora, quem sou eu para imaginar alguma coisa assim? Nós estamos falando de Deus. Jesus é o mesmo Deus que lá em Êxodo 20 disse assim, honra teu pai e tua mãe. É o mesmo Deus. Então não cabe nenhum tipo de pensamento de que ele está rebaixando a pessoa da mãe dele. Ou da família dele. Esse pensamento não cabe. E graças a Deus que não cabe esse pensamento. Porque se não é isso, então ele não está rebaixando sua mãe e seus irmãos. Ele está o quê? Pegando aqueles homens que estavam aqui embaixo, não entendendo ainda qual é o real sentido da participação deles no reino. E Jesus fala assim, depois de um silêncio, olhando para eles, ele fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Vocês estão pensando que vocês têm menos valor para mim do que eles? É isso que vocês estão pensando? Quando vocês dizem para mim, é melhor o senhor ir lá, que é sua mãe, seus irmãos. Não, vocês estão pensando que o valor de vocês é menor do que o deles? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho na mesma prateleira de honra, tanto a minha mãe quanto os irmãos, quanto cada um de vocês. Olha que impressionante. Quem está dizendo isso é o Deus que falou, honra tua mãe.
Então, ele não rebaixa sua mãe, seus irmãos. Ele eleva aqueles que são ninguém. Olha a importância que Jesus dá para esses homens. Ele olhou para aqueles homens com um olhar inclusivo, um olhar amoroso. Ele diz assim: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Obviamente não a pessoa física, mas a importância é a mesma. Vocês, queridos, que andam comigo, vocês têm para mim a mesma importância. Daqueles que vocês julgariam que fossem os mais importantes de todos, vocês têm a mesma importância para mim. Vocês estão na mesma prateleira. Não apenas aos 12, mas a todos que estavam ali. E ele ainda nos inclui, porque ele diz assim: quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É como se a gente pudesse, com os nossos olhos da fé, ver o Senhor Jesus aqui entre nós, apontando para cada um de nós, dizendo assim: todos vocês que fazem a minha vontade, todos vocês são o quê? A minha família. Todos vocês são a minha família. O que nos separa daqueles homens naquela casa é tão somente o tempo. Tão somente o tempo. Porque ainda hoje, Jesus olha para nós e diz que nós somos família dele. E temos o mesmo grau de importância que ele próprio. Aliás, ele nos põe em grau de importância maior do que a si próprio, porque ele se entregou por nós. Por pessoas normais. Por Zés ninguéms. E sabe, gente, a gente sabe que ele valoriza o seu corpo espiritual. A gente sabe tudo que ele fez pela igreja. E tudo que ainda fará pela igreja. Agora, a pergunta não é, a questão não é o valor que ele dá. Porque isso é até, nós temos uma tendência egoísta, uma mistura de egoísmo com orgulho, de gostar de falar o quanto ele nos ama. A gente sabe disso. A questão é o quanto nós valorizamos essa família. Como ele valorizou. Não é rebaixar os que estão lá fora. Não é rebaixar os que estão lá fora. Mas é olhar para nós e termos entre nós a mesma igualdade de sentimento, de compreensão, de dedicação. E acho incrível como essa mensagem caiu na minha mão. Porque eu preciso melhorar muito nisso. Muito. Porque, gente, assim, ó, é gostoso vir aqui de domingo encontrar vocês. Mas ninguém aqui sabe nada da minha vida. E a culpa não é de vocês. Sabe só o que eu posto lá no Instagram. Papada. Sabe nada. E a culpa não é de vocês. Não sabe que pecados com que eu luto. Não sabe se eu estou bem lá em casa com a Thaís, se ela me bateu. Não, parou. Depois que ela se converteu, ela parou. Depois que batizou, ela parou. Não sabe. E assim, eu não sei de vocês também, porque como é que eu vou chegar aqui e dizer que não, de fato, eu tenho me esforçado? Não, não tenho. Eu posso ser muito melhor.
Posso ser muito melhor nessa valorização. Talvez você estivesse aqui no meu lugar com o microfone, talvez diria a mesma coisa. Posso ser muito melhor nesse valor, sabe? Porque todos nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo teve para aquelas pessoas que eram ninguém. Que eram ninguém. Vocês, queridos, para mim, vamos pensar uma coisa. Se eu não fosse crente, e vocês também não, eu não sei se a gente se conheceria. Entendeu o que eu estou falando? Talvez tivesse algum relacionamento de alguma coisa lá fora, né, profissional, ou um ciclo de amizade, mas esse grupo que está aqui, com toda certeza, se a gente não fosse crente, porque nossas vidas são muito distantes, muito diferentes. Muito diferentes. Mas graças a Deus, porque o que nos une é muito maior do que laços de sangue ou laços eruditos. São laços espirituais. Se fosse o Vi dando essa mensagem, agora ele ia fazer a gente cantar aquela música assim, ó, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado. Só que ele ia fazer a gente ficar em pé, dar as mãos. Tipo, depende de nós, sabe assim? Fica para nós essa reflexão, para mim e para você, querido. Jesus Cristo não rebaixou sua mãe, seus irmãos. Ele elevou aqueles que estavam com ele e a todos nós ao mesmo patamar de importância. Tomara que a gente aprenda com isso e aprendamos a valorizar cada um de nós, né? Dar mais valor e nos esforçarmos, como a gente leu. Eu vou ler, para terminar, eu vou ler por último, uma última vez aquele versículo de Efésios 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos fazer esse esforço para conservar a nossa unidade no Espírito com paz. Amém.